Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Márcio Gaspar. Hoje eu estou aqui na cidade de Timbó, estou saindo aqui do centro nesse dia meio nublado aqui e estou indo para Indaial. Então eu decidi filmar um pouquinho para quem tiver curiosidade de entender como é que é aqui. Eu estou mostrando aqui de uma forma que você possa entender como se você estivesse andando aqui, né? Então assim, eu tô indo lá para Indaial e vamos fazer umas filmagenzinhas ali do veículo ali. Vou dar pro meu filhote dar uma... Ele quer filmar ali, então vou deixar ele filmar um pouco. Enquanto isso aí nós iremos fazer um bate-papo, um feedback de algumas perguntas que eu vejo aí recorrente, coisas aleatórias, porque aí a gente vai trocando uma ideia aqui. E vocês vão vendo essa paisagem, vão vendo as construções, como é que é a rua aqui em Santa Catarina. Se tiverem curiosidade, alguma coisa, deixem comentário. Aí a gente pode fazer outros vídeos em relação, porque eu ando muito para lá e para cá, tanto de bicicleta como de carro. E a gente pode trazer bastante informação visual, né, e tirando dúvidas e assuntos aí decorrente no decorrer da nossa trajetória aí. Enquanto isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo, que isso é muito importante. Vamos mostrando muitas coisas aqui da região para vocês, e o canal ele está com vídeos sempre atualizados, ok? Agora sim, vamos dar continuidade aqui no vídeo. Olha que show de bola! Então aqui, esse bar ali na frente é o Tapioca, ele vai ser inaugurado em outubro. Na realidade, o antigo bar era um restaurante Tapioca e agora foi passado por uma transformação, uma reforma, mudou de dono e enfim. Isso aqui é uma farmácia que foi reformada também, de época. Tem essas lojas aqui do centro. Como não sei o que estou filmando, meu filho ele está com a câmera virada na lateral do carro, então vocês vão vendo aí as imagens tipo em janela por enquanto, tá bom? Então, eu vou falar sobre o transporte público, que é uma dúvida que o pessoal está sempre aqui no meu canal aqui. Eu recebo aqui pessoas que se inscrevem no meu Instagram, eles perguntam no meu particular, quando não estão perguntando aí direto no canal, nos comentários, né? Perguntaram muito sobre como é que funciona sobre o transporte urbano aqui, né, na cidade de Indaial, né, e Timbó também não fica muito atrás também. Tem ônibus? Não, tem ônibus, com certeza, mas não é igual a Blumenau ou uma outra cidade grande, tanto de Santa Catarina também, quanto de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, de qualquer outra cidade bem grande, né. Aqui os ônibus eles têm os horários certos para passar, né? Aqui é uma coisa bem complicada, ônibus. Eu estava vendo aqui na ficha que eles divulgam sobre os horários dos ônibus, né? E os ônibus eles vão do terminal até o bairro desejado, né? Aí fazendo aquele trajeto todo, e depois o sentido inverso. Aqui no João Paulo, que é o bairro que a gente mora aqui, os ônibus aqui estão disponíveis aqui, na saída do terminal, no caso, né, ele sai às 4 horas da manhã, né, aí tem ônibus saindo às 4 horas da manhã, aí ele faz todo aquele trajeto, lá do terminal, no centro da cidade, e ele passa pelas principais, daqui no caso tem a BR, e até você chegar no ponto de ônibus, você tem que se locomover até lá, é o ponto de ônibus, no caso aqui do ponto de ônibus aqui dá de a pé aí vai dar uns 15 minutos, depende do lugar que mora, dá 20 minutos a pé, é bastante, tá? De carro é bem rápido, mas de a pé, se você for depender de ir na BR de ônibus vai demorar um pouco, né? Isso é infelizmente uma coisa que eles têm que melhorar muito aqui, só que eu entendo um pouco o lado deles, porque o pessoal aqui a maioria tem um veículo próprio, uma moto, um carro, ou eles pegam Uber, ou igual eu, né, tem a bicicletinha que geralmente o pessoal mora perto do trabalho e não é tão dificultoso, né, andar de bicicleta aqui nessa cidade, né.
Essa é uma novidade para mim também, porque eu faz muito tempo que eu não ando de bicicleta e agora eu retomei essa atividade assim, não vou dizer assim, nossa, porque eu quero fazer um exercício, porque de acordo com os valores do combustível e a minha rotina aqui, eu ando muito mesmo, eu ando muito de carro. E eu ando em torno aí de 1.300 quilômetros por mês, é muita coisa. Mas é indo trabalhar, é passeando, é fazendo todos os tipos de coisa, entendeu? Então, eu utilizo a bicicleta para mim poder dar uma economia, né? E também garantir um pouco da saúde, porque também não é uma coisa... Agora eu peguei resistência e estou acostumado a ir trabalhar, para mim já não está tão complicado. Então, voltando. Então, os ônibus eles saem lá do terminal às 4 horas da manhã, de segunda a sexta, tá? Aí, depois o próximo ônibus a sair é 1h15 depois, que é 5h15, né? Depois o próximo ônibus é 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. O outro é 7h30, 8h20, 9h20, né? 10h15 e assim vai. É mais ou menos para esse sentido aqui, até o João Paulo, praticamente passa ônibus saindo lá em intervalo de 1h30, 1h15, só da 11h45, perdão, das 11h45, o próximo ônibus vai ser 1h da tarde, porque aqui tem o horário de almoço, né? Depois eu explico melhor como é que funciona o horário de almoço aqui, com minha experiência, tá? É até engraçado. E depois é de 1 em 1 hora, depois é 1h, né, 1h45, depois às 10 para as 3 e depois 4h10, você pode ver que já deu um pulo aqui, depois 5h25, depois às 6h35, depois das 6h35 é só 9 horas da noite e o último às 10h15 da noite. Então assim, para esse trajeto, né, lembrando, ele passa só nas principais, ele não entra dentro das ruas, tem ponto de ônibus pertinho. Não, ele passa lá embaixo na BR, em algumas ruas bem principais mesmo. Você quase não vê os ônibus aqui. Então, assim, para esse sentido, tem vários ônibus. E no sábado, os ônibus também saem às 4 horas da manhã. E depois o próximo é 5h15, depois o outro é 8 horas da manhã, depois o outro é 9h15 e o último ônibus é a 1h15 da tarde. Depois da 1h15 da tarde, esquece ônibus, não tem mais ônibus, tá bom? E domingo, isento, não tem ônibus também. Então, eu dou esse exemplo para quem tem curiosidade de saber sobre os ônibus. Então, infelizmente, é isso aqui, tá? E aqui não está informando também a quantidade, tá? Se é sempre em um, eu acredito que seja um só que saia nesse horário, tá? Não acho que não tem 2, 3, 4 carros que saem mais ou menos nesse tempo, né? Então, assim, nesse sentido tem esses ônibus aqui. Agora, para outros bairros já muda um pouco o esquema aqui. Quem vai para Polaquia, que é um bairro aqui, eu não sei te dizer direito, olha aqui, ó, é um bairro distante, ó, só tem 5 da manhã, depois só tem às 11 horas, 10 para meio-dia, né, depois às 5 da tarde e depois às 10 da noite, são 4 ônibus durante o dia inteiro. No bairro Varnon, que já é um bairro mais afastado, onde tem muita casa nova lá, que é um bairro mais afastado, ele é quase igual aqui. Tem ônibus de 2 em 2 horas, mais ou menos. Em alguns horários tem de hora em hora. E até o último ônibus sai às 22h15 também, tá? Sábado é aquele mesmo esquema. O último ônibus é 1h15 da tarde, depois não tem mais. E domingo também não tem mais ônibus. E o transporte público, então, se resumiu a isso. Mas eu também eu ouvi falar, tá? Segundo conhecidos aqui, falaram que antes tinha até mais ônibus, mas os ônibus rodavam vazio, entendeu? Tipo, que não tinha muita gente, entendeu? Para pegar os ônibus, enfim, assim. Então eles diminuíram, aí fizeram, para não ficar sem nada, fizeram só uns horários específicos aí para atender, principalmente os horários de firma, né? Mas não rodar em todos os bairros, é só em alguns pontos mesmo ali, entendeu? Então, para quem quiser vir para Indaial, né, Timbó, enfim, os ônibus nesse sentido aí.
não é igual uma cidade grande. Tem ônibus, mas não é igual, né, com a mesma disponibilidade de uma cidade grande. Agora, mudando um pouco de assunto, vou contar uma experiência, né, de quando eu vim para cá, no início, né, nos meus primeiros dias, como é que é o comportamento aqui no horário do almoço. Da onde eu venho, nada praticamente fecha na hora do almoço. Mas aqui na cidade, no caso de Timbó, em Indaial também, mas eu não posso dizer com tanta certeza, porque em Timbó que eu morei no início, né? Agora em Indaial eu sei que fecha alguns lugares, mas eu não sei te dizer tudo. Mas Timbó, eu tenho certeza. Timbó é o seguinte, deu o horário do almoço, tchau, esquece, o pessoal só volta a atender depois do almoço mesmo. O pessoal leva muito a sério o horário do almoço aqui, entendeu? No sentido de tudo. Eu conto uma experiência minha que eu estava numa loja de calçado, né? Eu não entendia nada, tipo, pra mim não estava fechando nada. Entrei lá dentro e comecei a olhar e a vendedora começou a olhar pra minha cara, com uma cara assim meio de poucos amigos assim. Aí ela viu que eu não me toquei, né? Aí ela pegou e falou assim: moço, por gentileza, você não pode voltar depois do almoço, porque agora é hora do almoço, tá bom? Aí eu falei: então, tá bom então, né? Aí eu comecei a ver, reparar, porque eu não tinha entendido, comecei a ver os lugares, todos os lugares fechando. Era um ou outro só que ficava aberto, que fazia algum turno, né? Era um ou outro. O horário do almoço aqui fecha praticamente 80% dos comércios, tipo loja de calçado, essas coisas. Comércio maior, tipo Magazine Luiza, essas coisas assim, não. Mas comércio pequeno, todos fecham. Mas coloca a plaquinha lá, volta de 1 hora. Então, nessa parte aqui, Santa Catarina, assim, é o certo, né? É o certo também, né? Eles respeitam o horário do almoço, assim, tudo. É legal. Já trabalhei em lugares assim que, enquanto tinha gente dentro da loja, não podia sair para almoçar. Aí, às vezes, quando estava saindo uma pessoa, entrava outra. Aí você nunca ia almoçar, porque não tinha gente para revezar. Então, aqui já, se você trabalhar numa loja assim, pode ficar tranquilo que o seu horário do almoço está garantido. Essa é uma curiosidade aqui que a gente se adaptou, né? Só que assim, ao mesmo tempo, quem trabalha no horário comercial, se precisa comprar alguma coisa, se quer ver alguma coisa, já é mais difícil, porque você vai sair para almoçar, para fazer alguma coisa e está fechado, né? Não digo pagar uma conta, né? A lotérica é aberta. Eu falo em relação à loja, para você comprar algumas coisas assim, muitas lojas são fechadas, tá? Ainda tem uns 20% das lojas abertas, mas tem loja que no horário do almoço é fechado. Uma curiosidade, né? Uma coisa diferente de cidade grande, né? Tudo é aberto. Aqui também no horário de posto de gasolina, os postos de gasolina aqui fecham 9 horas, tem posto de gasolina que fecha 10 horas, e em Indaial que só tem um posto de gasolina 24 horas. Então, também no sentido de combustível, se você abastecer durante o dia, ou se tiver uma emergência, você tem já aqui no posto X lá, porque não adianta ficar caçando outro, que você não vai encontrar posto de gasolina aberto. Posto de gasolina fecha tudo às 9 horas e alguns às 10, e só tem um que fica de plantão assim de 24 horas. Por causa de movimento mesmo e medo de assalto, sei lá, né? Não entendo o porquê, mas os postos são fechados esses horários aqui. E também não tem, os postos de gasolina não tem aqueles movimentos que tem nas conveniências aí de São Paulo, que eu posso ter como referência, porque em São Paulo o posto de gasolina vira meio que um point, né? O pessoal se reúne para, né, fazer o happy hour, as coisas aqui. Aqui já os postos de gasolina já não é muito assim, não. A polícia aqui, o próprio posto de gasolina assim, não deixa ficar aquela bagunça de som, aquela coisa de carro, assim, bastante carro parado assim, sabe? Igual tem em São Paulo, que eu mesmo frequentei muito desses postos de gasolina, assim, em fazer um happy hour ali, ou passar a noite, assim, quando não tem nada para ir, não tem um lugar para fazer nada, você reúne com os amigos no posto de gasolina. Aqui não tem isso. Tanto é que os postos de gasolina fecham até cedo, né? Então já no horário da noite, assim, já não tem muito como fazer isso daí. Já Blumenau já tem, mas aqui em Indaial e Timbó não tem. Isso aí é uma curiosidade que
de quem mora aqui sabe disso, né? Para vocês que têm vontade de conhecer a região de Santa Catarina, eu recomendo que venham passar as festas, férias, passear. É um lugar maravilhoso, mas tem essas curiosidades de região, de cidades, né, de estados diferentes, justamente por cultura, né? Enfim, não que isso seja um problema aqui na cidade, mas é tudo de costume, porque eu estou aqui já faz praticamente 5 anos e já me adaptei, já estou bem integrado aqui sem problema nenhum. Eu recomendo, tá? Aqui tem uma coisa que não tem também, que tem em São Paulo, é o carnaval. O carnaval aqui não tem aquele carnaval de... Eles não comemoram o carnaval igual é em São Paulo aí, né? Aqui na época do carnaval eles fazem coisas sobre ciclismo, eventos relacionados à saúde, né? E a saúde, interagir com as famílias, é um negócio jamais assim levado para o lado saudável, né? Mas é coisa de região, mas é muito bom também. Tem muitas feiras aqui de bicicleta, que tem muitas empresas de bicicleta aqui bem caras, bicicleta bem top, que o pessoal faz aqueles trajetos, faz aqueles triatlon, aquelas coisas, aquelas provas de ciclismo que tem por aqui. Então, nesse sentido, na época do carnaval tem bastante desse tipo de coisa. E no final do ano, na época de final do ano, geralmente tem show na cidade com bandas bem conhecidas de pop rock, né? Eu mesmo já fui no show do Capital Inicial, do Titãs, né? Tem mais outros shows aí que eu fui, não tô lembrando agora, mas assim, é show nesse nível gratuitamente, entendeu? Eu fui com meu filho, ele tinha tinha 3 anos, pequenininho, o outro, enfim, dá pra você ir com a família normal, sem problema nenhum. Essa é a diferença de qualidade de vida, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, comentários, se deixar alguma pergunta, eu posso responder em um comentário ou informar um outro vídeo parecido com esse, assim, de uma outra forma, explicando algumas coisas, como se fosse um bate-papo, né? Aí vai interagindo melhor com vocês, ok? Então eu agradeço a todos aí também por estar acompanhando meus vídeos aí, e inscreva-se no canal, deixa um like aí, compartilha o vídeo, que esse vídeo assim é só para completar, mas eu estou fazendo outros vídeos aí interessantes sobre casas, ok? Fiquem aí com as imagens desse bairro aqui de Indaial.